mandou a seguinte pergunta para o senhor: Pastor, do grupo que entrou na justiça contra o senhor, alguém se arrependeu? Não, não, não que eu tenha notícia. Não tenho notícia de nenhuma pessoa que demonstrasse o arrependimento. E interessante essa sua pergunta, querido Técio, interessante. Quando eu fui acusado num documento de 20 páginas, não tinha, perdão, eram 40 páginas com 19 acusações. Eu fiquei 3 dias debruçado sobre esse documento, lendo e preparando a minha defesa, colocando provas. Eu preciso dar um exemplo do que tem nesse documento. Peço essa permissão. Claro. Eu fui acusado nesse documento de que eu estava dizendo à igreja que estava indo a Minas pregar quando eu, de fato, tinha ido em Portugal fazer um casamento e receber dinheiro por isso. Vocês têm ideia do nível desse tipo de acusação? E por que ele aconteceu? Em 2019, em abril, a minha sobrinha, que mora nos Estados Unidos, se casou em Portugal, eu estava de férias, fui lá e fiz o casamento dela. Em junho do ano seguinte, ela postou uma foto no Instagram dela dizendo Nossa. que dia maravilhoso, e eu estava ali celebrando o casamento dela. E o autor desse documento, esse dia era o dia 9 de junho de 2020. Eu fiz o casamento em abril de 2019. Em 9 de junho de 2020, ele viu essa postagem e eu, no dia 9, se eu não falei a memória, era o dia 9 mesmo, era um domingo, eu estava na primeira igreja batista de Governador Valadares, porque a igreja estava sem pastor, eu estava liderando aquela igreja interinamente, fazendo um processo de escolha de um novo pastor. E um pastor que trabalhava comigo disse para a igreja: irmãos, hoje o pastor Zé não está aqui porque está em Minas, trabalhando com a igreja lá, que os irmãos autorizaram e tudo mais. Ele pegou isso e postou, fez uma acusação dizendo que eu estava mentindo, enganando a igreja, com a ajuda dos pastores, porque, na verdade, olha aqui, mostrou a foto do Instagram. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, O nível, né? Olha o nível. o nível é baixo e a inteligência é pouca. Uhum. Mas eu falei, vou ter que gastar tempo com isso. Aí eu juntei o convite de casamento, minhas passagens aéreas, pedi à secretaria da igreja de Valadares uma declaração de se eu estaria no culto lá ou não. Eu tive que ir a esse nível. Documentei tudo, apresentei. Então, a minha defesa foi exaustivamente trabalhada com documentos, gerando um documento de 63 páginas. Eu entreguei a cada pessoa que me acusava uma cópia desse documento. No dia do meu enfrentamento dessas acusações, foi num culto público, e eu convidei o grupo, que eu não sabia quem era, para estar presente e disse: podem estar sem temor. E ao meu lado, podem escolher um porta-voz para ele ler as acusações e eu vou me defender. Feito isso, eu perguntei: vocês têm dúvidas? Eu disse alguma coisa que seja mentira e vocês podem comprovar que é mentira? Estão livres para apresentar, eles não disseram nada. O conselho me pediu que fizesse 2 reuniões abertas para responder perguntas dos membros da igreja, porque o que estava em questão é a minha liderança e a minha condução pastoral. Eu fiz isso em 2 momentos. Respondi a todas as perguntas. Nenhuma dessas pessoas do grupo esteve presente em nenhuma das reuniões. Então, foi tomada uma decisão de oposição num nível tão cruel, tão frio, e nunca se tornou possível diálogo. As poucas pessoas que eu liguei e perguntei: você leu o documento? Eu falei com uma irmã que infelizmente, inclusive, faleceu, que inclusive, na quando o documento que eles fizeram contra mim para gerar a primeira liminar, foi dito no documento que essa pessoa tinha falecido de tristeza por causa da minha liderança, que eu estava levando as pessoas à morte. Isso foi dito numa peça jurídica. E essa irmã, uma irmã que eu, de uma proximidade comigo ao longo da vida dela, uma irmã já bem de idade, enfim, morreu, teve um aneurisma, morreu. Essa irmã, eu liguei para ela: fulana, você recebeu? Recebi. Você leu? Ah, não, não li, porque está no meu celular. Assim, mas veja, você assinou uma coisa muito séria contra mim. Pelo menos leia. E mais, poxa, a gente tem proximidade. Vamos sentar. Pode me questionar.
Se eu falei alguma mentira na minha defesa, me confronte. Eu quero a sua ajuda. Nunca recebi retorno dessa irmã, como de outras que eu tentei falar, pedindo, vamos sentar, vamos conversar. Nenhuma dessas pessoas me deu espaço para esse diálogo, mas manteve-se no lugar delas. É tudo muito, muito difícil, sabe? É um processo muito duro de você ver amigos se tornando inimigos, de ver gente que estava ao seu lado ali e, de repente, se coloca contra você e fala que você é mentiroso, que você é interesseiro, que você está manipulando a igreja, numa narrativa intensa, sem nenhuma prova, num mundo em que, se você criticar alguém, os ouvidos gravam. Se você elogiar, pouca atenção se dá. E eu vivi isso. Mas, como eu disse, eu vivi esses processos todos com muita reflexão. Refletir, para mim, é uma atividade de prazer. E isso tudo acabou me ajudando a, acredito eu, entender melhor o que mais de melhor competência temos como cristãos para fazer, ou deveríamos, entender seres humanos. Nós temos uma enfermidade espiritual que nos faz pretender discernir Deus. Deus não pode ser discernido. E nós abdicamos do dever, a missão, o privilégio de entender pessoas, porque, inclusive, entendê-las nos esclarece. Somos como aquele perito da lei que perguntou para Jesus quem é o meu próximo, diante de um mandamento que dizia apenas: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas que não tinha pergunta sobre Deus, diante de um mandamento que diz: ame a Deus com toda a sua força, mente, alma, coração. Quer dizer, como amar a Deus? Como é isso? Eu tenho muitas perguntas sobre esse mandamento. Mas sobre o meu próximo, é amar como eu me amo. Mas ele tinha dúvidas sobre o próximo. Nós somos esse tipo de gente que pretende discernir Deus até o ponto de dizer quem Deus aceita ou rejeita. E pouco entendemos de ser humano. Por isso somos cegos para nós mesmos. Então esse processo me ajudou a entender um pouco melhor de gente e de me entender. E aí eu vou escorrer de novo para o mesmo lugar. E aí eu vejo esse grupo de gente da minha igreja, gente imperfeita, mas de um coração tão amoroso, que eu falei, poxa, o evangelho é realmente um poder maravilhoso. E o suco disso foi um amor renovado na minha vida. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!